Olá pessoal, tudo bem? Bom, comentário de conjuntura dessa semana, né, lá no site, no blog da Análise Macro, analisemacro.com.br/blog. Quem quiser é só acessar lá, né? Foi sobre o juro neutro e a condução da política monetária, né? Ontem teve decisão do Copom, né? Como eu falo nesse comentário aí da terça-feira que antecedeu a reunião, existia uma expectativa, né, de corte aí entre 25 e 50 pontos. Algumas casas acreditavam em 25, outras acreditavam em 50 pontos. O Copom acabou reduzindo em 50 pontos, dado que a trajetória aí de inflação, né, que eles estão considerando está bem abaixo da meta, né, tanto para 2019 quanto para 2020. Então há um espaço aí bastante confortável para a redução da taxa de juros. E nesse comentário que eu fiz na terça-feira, eu falei um pouco sobre o que o juro neutro, né, o que é o juro neutro e o que o juro neutro tem a ver com essa decisão. Bom, como eu estou tentando fazer aqui, né, nesses videozinhos, eu vou meio que explicar, né, o que está por trás desse comentário que eu fiz lá no blog. Para quem quiser acompanhar a apresentação e o script, né, que geraram essa apresentação, é só acessar aí na descrição do vídeo, lá no repositório lá do GitHub eu coloquei a apresentação. Então vamos conversar aqui um pouco, né, sobre isso. Bom, a gente diz lá em termos contemporâneos, né, inspirado no trabalho do Wixel, que a política monetária vai ser expansionista ou contracionista se o juro real estiver abaixo ou acima do juro neutro, né? Essa é a definição precisamente do impacto da política monetária sobre o nível de atividade. Ou seja, não importa muito o nível da taxa de juros, importa a diferença, né, entre esse juro real e o juro neutro. Mas o que é juro real, o que é juro neutro? Vamos tentar definir essas duas coisas. O que eu estou chamando aqui de juro neutro é aquele consistente com a estabilidade da taxa de inflação ao longo do tempo. Por definição, é uma variável não observada, que ela precisa ser estimada sobre diversos aspectos. Então, o que o Banco Central faz, na verdade, é calibrar o juro real próximo ao juro neutro, a depender, obviamente, da situação do ciclo econômico, com o objetivo de controlar a inflação. Como a gente está com o hiato do produto negativo, né? A economia está basicamente ainda não recuperou aquele nível lá de 2014, a gente está com uma economia com uma capacidade ociosa muito grande. Então, nesse momento, cabe uma que a gente chama de política monetária expansionista, ou seja, o juro real ele deve estar abaixo do juro neutro. Vamos ver se é esse o caso, né? Antes de mais nada, vamos definir o que é juro real e, obviamente, o que é juro neutro. Lá pela equação de Fischer, a gente sabe que o juro nominal ele é o juro real mais uma taxa de inflação. Essa é a definição de juro real em termos ex-post. Ou seja, o juro real vai ser o juro nominal menos alguma taxa de inflação. Para transformar essa análise ex-post numa análise ex-ante, a gente substitui essa taxa de inflação por alguma expectativa de inflação e a gente vai ter aí alguma coisa como a equação 3, ou seja, a taxa real vai ser a taxa nominal descontada uma expectativa de inflação. Ou seja, o juro real ele vai ser a diferença entre essas duas taxas, né? Em termos exatos, né? É a fórmula 4 que eu coloco aí, tá? Bom, se a gente usar o R então para entender um pouco melhor essa definição, eu coloco aí alguns pacotes que a gente precisa, né, para fazer a coleta dos dados e, obviamente, a visualização dos dados. As séries que eu utilizo aí é o Swap DI 360 e a expectativa de inflação 12 meses à frente para calcular o juro real ex-ante. Eu também pego a taxa de juros lá da NTN-B 2050
através do pacote Bet Get Symbols, pega lá dados lá do Tesouro Direto, né? Para que eu vou pegar essa taxa de juros? Para construir o meu juro neutro, tá? E também pego aqui o índice Bovespa para fazer uma comparação. Teve um post lá no blog que eu também fiz uma comparação entre juro real e o índice Bovespa. Existe uma correlação negativa entre as séries, né? Quando o juro diminui, o índice Bovespa se valoriza. Fica aí como curiosidade também. Bom, criando aí o juro real ex ante, né? A gente aqui tem uma curiosidade em termos de tratamento de dados, né? Como tanto o swap DI quanto a expectativa de inflação, elas são séries diárias, né? A gente precisa compatibilizar esse vetor de datas das séries. Para isso, eu estou utilizando aqui o pacote XTS, ordeno as duas séries pelos seus respectivos vetores de datas, que não necessariamente são iguais, né? Não vão ser necessariamente iguais, porque se tratam de dados irregulares. E depois eu combino, né, esses dados com aquela função cbind, para a gente poder compatibilizar, né, os dois vetores de datas. E depois, como vão ter missing values, né, vai ter dia lá que não tem a expectativa de inflação ou vice-versa, não tem o swap, eu uso a função lá complete cases para retirar os missing values. E aí calculo o juro real pelaquela formulinha ali. Então esse aí é um tratamento de dados irregulares, né, que a gente usa para esse caso, quando a gente tem esse tipo de série e a gente precisa compatibilizar os dois vetores. Tá? E aí a gente tem aí o juro real ex ante em termos diários, tá? Desde 2012. Também pego lá a NTNB, né, 2050, a taxa de juros, né, da NTNB, faço um gráfico aí. E essa NTNB 2050, ela é uma espécie de referência, né, para o que a gente está chamando aqui de juro de longo prazo, né? A ideia de juro neutro nada mais é do que uma ideia de juro estrutural de uma economia, né? Então, se a gente está trabalhando num horizonte de longo prazo, provavelmente o título público mais longo aí que a gente tem na economia, a taxa de juros que está associada a esse título, né? Ela vai ser uma boa referência, uma boa proxy para o que a gente está chamando aqui de juro neutro ou juro estrutural. Então, pego essa taxa da NTNB 2050, comparo, né, com o juro real e, obviamente, também faço o tratamento para tirar a tendência dessa taxa de juros da NTNB através lá do filtro HP. Tá? E aí, a partir do filtro HP, eu tenho uma estimativa, né, de juro neutro. Tá? Bom, aqui aquela curiosidade que eu falei, né, o Ibovespa com juro real, estou usando a amostra toda. No post que eu fiz lá no blog, eu peguei a amostra de um ano. Aqui eu pego a amostra completa, tem aí uma correlação, né, negativa entre as séries. Quando o juro real cai, o Ibovespa se valoriza. Tá? E aí a nossa estimativa de juro neutro, pegando lá a NTNB 2050, passando o filtro HP, a gente chega aqui na ponta com um juro neutro próximo lá a 3,5, como eu falo no post lá do blog. E se o juro real ex ante está abaixo de 2%, está 1,6, 1,7, alguma coisa desse nível, a gente está de fato com uma política monetária expansionista. Ainda que o juro da Selic, né, esteja lá 2,6, 2,7, alguma coisa, então aí há espaço de fato para a gente reduzir esse juro real da Selic para um pouco mais próximo do juro ex ante. Então, de fato, né, a ideia é que como o juro neutro parece ter caído, há evidência que ele caiu no período recente, o fato é que a autoridade monetária precisa ajustar o juro real para ajustar o quê? O impacto dessa política expansionista no hiato do produto via curva S. Por quê? Porque na curva S
O que importa é a diferença entre o juro real e esse juro neutro. É essa diferença que vai gerar um impacto sobre o hiato. Se o juro neutro caiu e o juro real se mantém constante, esse impacto vai ser menor sobre o hiato. Então, por isso, há espaço aí para uma nova rodada de redução da taxa Selic nos próximos meses. Ok? Bom, é isso. Quem quiser saber mais sobre R, acompanha a gente lá no blog da Análise Macro, temos os cursos lá também de R. Se inscreve no canal, toda semana aí tem vídeo novo sobre alguma aplicação, sobre algum uso do R para tratar dados. Um abraço e até o próximo vídeo.